Quero convidar aos irmãos para irmos juntos ao profeta Isaías. Profeta Isaías. E vamos abrir no capítulo 25. Quem não está acostumado na ordem dos livros pode ir a Salmos e depois começa a ir para frente e vai chegar a Isaías em breve. Isaías, capítulo 25. Vamos deixar aberto e já vamos falar um pouco e ler esta passagem. Na semana passada, meditamos na primeira carta do apóstolo Pedro e vimos acerca do sofrimento injusto. Quando um cristão, por causa de fazer o bem, sofre injustamente. E conseguimos ver como o Senhor nos encoraja, dizendo que isso é um sacrifício agradável a Deus. Não porque Ele desfrute ver-nos sofrer, mas porque há uma evidência de que amamos mais a Deus do que este mundo e estamos dispostos como cristãos a enfrentar até a morte se necessário por amor dele. Vimos também que Cristo Jesus nos deu esse exemplo na cruz. Ele sofreu injustamente, né? E a partir de aí esse deve ser um paradigma para nós, um exemplo para nós na vida cristã, no dia a dia, onde provavelmente nos vamos sentir oprimidos também. Nós, se calhar, como em alguns países, onde há uma perseguição incluso da parte do Estado, mas sim, provavelmente de uma forma ideológica, não é? Ser cristão é considerado uma burrice ou termos parecidos a este. E depois também conseguimos ver que Cristo Jesus também nos liberta de usarmos a ira que nos causa a injustiça para pecarmos. Agora, nesta passagem de hoje, o tema do sofrimento, da opressão, também está no centro da passagem, mas vamos falar de uma perspectiva agora de como Deus olha para isto e o que Ele vai fazer no futuro com os opressores e o que Ele fará com a sua igreja perseguida. Então nós vamos ler esta passagem, no livro de Isaías. Isaías, que foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, pregou em tempos como, por exemplo, do rei Ezequias, uma pessoa que desde o do início ao final, ele está sempre a pregar e na parte final há uma dose considerável de passagens messiânicas, né? E sendo o capítulo 53 provavelmente o mais messiânico de todos. Para alguns, o livro de Isaías é o resumo da Bíblia, porque uma boa parte dele, quase 39 capítulos, assim como na Bíblia nossa, falam da antiga aliança e é uma exortação para o povo da antiga aliança. Mas depois, os próximos 27, né, dá total 66 capítulos, como na Bíblia, 66 livros, começa a olhar para o futuro. Olhar para o futuro, o dia do Senhor, o que acontecerá no futuro. E é desta forma que nós chegamos hoje, então, a esta passagem. Vamos ler, então, versículo 1 ao versículo 12 de Isaías, capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade.
e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tútanos gordos e com vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Mas Moab será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo, e estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez como a perícia das suas mãos deles, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Vamos parar por aí. Uma passagem que tem bastante conteúdo. Os profetas não é das passagens mais fáceis de serem lidas e ainda menos de serem interpretadas, não é? É bem fácil haver muita divisão em relação à interpretação de livros como Isaías, Jeremias ou Ezequiel, porque de facto é um desafio para a igreja cristã de hoje. Mas uma coisa que conseguimos ver nesta passagem é que existe um povo que está a oprimir ao povo de Israel. Ele é mencionado no versículo 10, Moab. Quem é este povo? Qual é o povo de Moab? O povo de Moab, ele é descendente do sobrinho de Abraão, Ló, e desde sua concepção, não é? Foi feito um incesto entre Ló e a sua filha, e a partir de aí nasce Moab. Moab, este povo, torna-se forte e vive à direita do rio Jordão. Aí foi que se instalaram, né? Israel ficou mais à esquerda do rio Jordão, apesar de que uma parte também conquistou essa zona. E se tornaram um povo muito forte, né? O povo de Moab, conhecido também pelo seu deus Quemos, não é? Também aparece às vezes em alguns desenhos animados, não é? O Camos também aparece a versão com A. E também tinha uma fama, a fama das moabitas, jovens, mulheres, muito dadas aos pecados sexuais. Então a prostituição provavelmente era um pecado comum desta nação. Não é por acaso que a Ruth, quando ela é dita a moabita, então a pessoa que tinha que herdá-la diz, então eu dou um passo para trás, não é? E Moab, apesar disso, ele aceitou, porque era má fama, né? Tinha uma moabita na sua casa.
Então, é má fama. No livro de Números, há um episódio importante, porque o rei de Moab deseja amaldiçoar ao povo de Deus. E ele é chamado Balac. Balac aparece ali em capítulos 23, 24, mais ou menos, acho que 26, por aí, se não estou a enganar. Parece Balac, que ele quer contratar a um profeta para amaldiçoar o povo de Deus, que é Balaão. Então, este Balac tenta amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não consegue. Contudo, um pouco mais à frente, buscaram alguma outra estratégia, e o que fizeram os moabitas foi dar as suas mulheres para que foram codiciadas e para que os israelitas tomassem por mulheres e adorassem os deuses das suas mulheres, onde fizeram pecar a muitos israelitas. A partir de aí, Moab é sempre visto como um inimigo. Em algumas ocasiões, quando Israel ou Judá receberam alguma opressão de algum povo, como o povo assírio, babilônico, os moabitas sempre se aproveitavam dessa situação. Juntavam-se ao opressor para ir também a fazer e destruir as cidades de Israel e Judá. Então, nesse contexto é que nós temos esta passagem. E nós hoje não vamos dividir a passagem em blocos como normalmente faço, não é? Contudo, há uma divisão entre 1 ao 8, 9 ao 12. Mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar para a passagem e olhar algumas verdades que nos podem ajudar a nós em tempos de sofrimento, em tempos de opressão, verdades que devemos abraçar para aprender a suportar o mal que este mundo nos pode trazer. Uma delas, por exemplo, está no versículo 1 e outra está no versículo 4. Porque fizeste maravilhas, os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Versículo 1 é a parte final, não é? Eu também não disse. A parte final do versículo 1. E versículo 4, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Então, aqui o profeta diz, fizeste maravilhas. Às vezes o profeta, às vezes o povo de Deus, para sentir-se encorajado num momento complicado da sua vida, onde há uma pressão familiar, uma opressão no trabalho, uma pressão em qualquer outra circunstância, um conselho que o profeta nos dá é meditar nas maravilhas de Deus. E para fazermos isso, irmãos, não há nenhuma fórmula estranha. É simplesmente tomar um tempo considerável do nosso dia, abrir a palavra do Senhor e ler as suas maravilhas. E também, como a própria passagem nos diz, seus conselhos, porque são verdade e são firmeza. É aqui, irmãos, que nós ganhamos coragem. No mundo que cada vez mais se torna mais opressivo contra o cristianismo. Na Europa é só ideológico, mas pode mudar do dia para a noite. Não é? Pode mudar do dia para a noite. Há um livro, não é? Esqueci o nome agora, o título não foi que me lembrei agora. Ele diz como uma nação cristã tornou-se opressora, não é? Falando da Alemanha, né? Cristã e de repente perseguir cristãos, né? Porque os cristãos que não seguiam o nazismo eram perseguidos também. Então pode mudar tudo de repente, Então, meditar, irmãos, nas suas maravilhas, seus conselhos são verdade e são firmeza. É aqui onde o cristão busca refúgio. Agora, versículo 4, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Nesta altura de verão, eu acho que esta passagem, nos lembra muito bem o que é refúgio contra o calor. Né? Agora eu vos pergunto, irmãos, quando nós decidimos nos refugiar do calor abraçador, não é? Às 2 da tarde, e nos decidimos refugiar para termos um tempo de calma, o sol desaparece, o sol continua lá fora. Numa tempestade, quando buscamos um lugar de refúgio, um carro ou uma loja, a tormenta para.
Não, ela continua. Então, pelo menos nesta passagem, eu acredito que o profeta não está a falar de aquele refúgio que buscamos a Deus para orar e pedir que nos liberte, que aparece em outras passagens. O profeta está a falar de quando nós buscamos a Deus, apesar da circunstância na qual estamos a viver. De que eu vou buscar sombra no meio do calor, mas o calor continua lá fora. Vou buscar a Deus como refúgio, como fortaleza. O que era fortaleza? As fortalezas existiam, assim como em Portugal tem muitas, e quando havia um tempo de guerra, todas as pequenas vilas que estavam ao redor da fortaleza, o que faziam? Correr para dentro das muralhas, né? Era correr para cima, na parte alta, e refugiar-se. A guerra tinha acabado? Não, mas estavam num lugar seguro. Então, o que o profeta está a ensinar nesta passagem é que o seu povo, hoje em dia, nós, a sua igreja, nós não devemos buscar ao Senhor simplesmente para que Ele faça alguma coisa, sino apesar de que uma coisa má está passando na minha vida. Quando nos sentimos oprimidos, gozados, se o irmão está numa situação de saúde complicada, numa situação de relação com o seu casamento, com os seus filhos, com um irmão complicada, se a sua situação financeira está numa crise, ou qualquer situação complicada, qualquer calor, qualquer guerra, qualquer tempestade está a chegar à sua vida, se é verdadeiramente cristão, vai se refugiar no Senhor, apesar disso. Para que sua alma, para que seu espírito tenha alívio, apesar disso. Não é ao contrário. Por exemplo, eu sei que nós temos aqui um fenômeno, não é o fenômeno de Fátima, onde as pessoas buscam ao Senhor se o Senhor responder. Ou às vezes como sacrifício para que o Senhor responda. O cristão não segue esse espírito, que está em todas as religiões. Eu só coloquei uma porque é uma realidade visível aqui em Portugal, né, cada ano. Os cristãos podemos fazer quase o mesmo, sem ter que ir lá. Colocar uma condição a Deus, olha, se Deus me responder a isto, eu vou começar a ir à igreja. Se Deus me tira deste problema, desta tempestade, eu vou ser uma pessoa de oração. Não é o que o profeta ensina, irmãos. Ele é fortaleza, ele é refúgio, ele é sombra, hoje, para nós. Amém? O profeta continua, e vamos ver um segundo aspecto desta passagem, que é o castigo de Deus contra os opressores. Versículo 2, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e continua, o passo dos estranhos, não é? Que não seja mais cidade. Versículo 4b ao 5, assim abatirás o ímpeto dos estranhos. E versículo 11 e 12, onde fala de Moab, né? Será trilhada debaixo dele, como se trilha a palha do montouro. Às vezes nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão, e assim como uma vez Tiago e João fizeram, né, que queriam orar para ser destruída Samaria, não é? E Cristo diz, olha, vocês não sabem o que é o Espírito do Messias, não é? Não é por aí. Como cristão, irmãos, nós cristãos, não é que nós gostamos nisto, mas devemos ter a certeza clara que um dia Deus fará justiça. Principalmente contra aquelas nações, movimentos, organizações que foram opressivos para a Igreja de Cristo. Deus está a observar cada dia, cada injustiça. Deus não é cego. E um dia, irmãos, Deus passará a fatura. O nosso desejo é que eles se arrependam, porque o Senhor diz que Ele não desfruta a punição do ímpio, mas também não abre mão dela.
é uma outra verdade que a Bíblia ensina. Então o Senhor, irmãos, um dia fará justiça. A igreja perseguida hoje são milhares de cristãos que cada domingo se reúnem às escondidas, que a sua Bíblia é colocada numa caixa embaixo de terra, que constantemente estão a cantar baixinho para não serem ouvidos. Esses povos um dia serão castigados por Deus. E essa, para o povo, especialmente para aqueles que se encontram muito mal, é a esperança também de que Deus fará justiça. Contudo, também, uma coisa que eu queria ressaltar, que Cristo Jesus ensina, nós também temos inimigos, e não somente, como o apóstolo Paulo disse, os verdadeiros inimigos não são somente carne, mas também hostes espirituais de maldade. Há um grupo de demônios encarregados de fazer cair a igreja batista da parede em pecado todos os dias. Pode acreditar ou não, mas eles estão aí. Constantemente a pressionar, a invadir de forma externa, porque interna não podem, por causa do Espírito Santo que nos acompanha, para fazer-nos cair em pecado. A data do juízo está marcada, irmãos. Um dia seremos libertos desta constante opressão demoníaca na nossa vida. Também, se alguma pessoa está aqui hoje ou está a ver este vídeo, não é salva, deixa-me também dizer uma coisa. O Senhor Jesus uma vez ensinou uma verdade bastante dura, quando Ele diz: o que não é comigo é contra mim. Que comigo não ajunta, espalha. Então, para Cristo, irmãos, no juízo final, estão aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. E se não está com Cristo, infelizmente, também formará parte desse castigo. E nós dizemos isto com amor, para que hoje, e não amanhã, no próximo ano, no fim do ano, não no Natal nem na Páscoa, hoje seja um dia de salvação para a sua vida. E não esteja nessas passagens onde Deus punirá, mas nasquelas que Deus salvará. Hoje é um dia de arrependimento. Vamos continuar a passagem, que agora está bastante avançada. E vamos extrair aqui também uma porção importante na passagem, que é versículos 6 a 8. Eu não vou lê-lo novamente, mas esta passagem fala de um banquete. Alguns gostam de chamá-lo o banquete messiânico. Esta figura do banquete messiânico aparece em livros como Isaías, em livros como Ezequiel e em livros também como Mateus, onde nosso Senhor Jesus Cristo constantemente fala de um banquete. Por exemplo, Mateus, quando ele está a falar, quando cura o servo do centurião com a mulher cananeia, na parábola da vinha, na parábola do grande banquete e na parábola das bodas, constantemente se fala de uma festa. Aqui fala de uma festa com vinho, com fartura, com animais gordos. É uma imagem, claramente, do céu. Esse sítio que nós esperamos. Então, cada irmão pode imaginar qual seria a sua festa perfeita, não é? Por exemplo, um irmão do Brasil provavelmente vai pensar assim, uma tonelada de picanha, um churrasco assim, enorme, não é? Gostam tanto desse pedaço de carne, não é? Imaginem, os portugueses, pois um bacalhau, né? Todas as milhares de receitas. É isso que o profeta quer, que nós criemos uma imagem engraçada, uma imagem satisfatória. Porque numa festa, de facto, a gente parece que entra numa espécie de mente espiritual, não é? Parece que os problemas desaparecem, e que quando está tudo perfeito, todos a sorrirem, a celebrar, os noivos a se casarem. É tão bonito, não é? Tão bonito. Acho que aqui na nossa igreja já há muito tempo não há casamentos, não é? Então, não temos assim uma lembrança tão fresquinha. Acho que a última foi a do Rafael, não é? Provavelmente, se calhar, né? O filho de Márcio e Aparecida. Aquela festa, não é? Tão bonita, as pessoas dançarem, é todo sorriso, não é? Não há ali forma de alguém chorar por tristeza.
é tudo muito alegre. E essa imagem que o profeta quer nos trazer para nós. Há um banquete à nossa espera. Há uma festa à nossa espera. E nos momentos de opressão, nos momentos onde a vida torna-se complicada, a doença, a crise financeira ou a crise política, a opressão laboral ou familiar, ou qualquer coisa que nos deixe mesmo mal, tragamos à nossa mente a lembrança do banquete messiânico, do céu, onde ninguém mais sofrerá, estará triste ou estará a pensar em problemas. Vamos desfrutar eternamente da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, quero convidá-los para que com esta passagem em mente e cada uma das imagens aqui ditas, que não foram todas, não é? É muito mais rico do que eu falei, possamos orar ao Senhor e falar com Ele, que esta passagem fique não somente hoje aqui, mas sim no nosso coração. Oremos. Te agradecemos, Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de justiça, mas também de amor. Um Deus que um dia dará à sua igreja uma festa, mas também que um dia punirá aos opressores deste mundo, onde não haverá mais guerra, onde não haverá mais sofrimento. Agradecemos, Deus, pelo ministério do profeta Isaías, porque nós somos abençoados hoje por esta rica passagem, a qual nos dá esperança no meio de qualquer tribulação. Obrigado, Deus, porque Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa sombra. E cada dia queremos refletir isso através da nossa vida devocional. Irmos a Ti, independentemente da situação na qual nos encontremos. Te agradecemos, Senhor, e colocamos tudo isto em nome de Cristo Jesus. Amém.